Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal Redescobrindo o Caminho, onde aprendemos a Bíblia com um olhar judaico-messiânico. No vídeo de hoje, vamos estudar as tradições judaicas. Quando pensamos em tradição, normalmente o que nos vem à mente é a ocasião em que Yeshua recriminou os líderes de Israel por guardarem tradições de homens. Isso nos dá a impressão de que tradição é algo extremamente negativo, característico dos religiosos de fachada. Parece que todas as tradições são ruins e só servem para deixar as pessoas presas em religiosidade sem espiritualidade. Praticar tradições seria então uma forma de aparentar limpo e puro no exterior, mas na verdade ser pecaminoso e sujo por dentro. Mas tradição não é necessariamente um sinônimo de hipocrisia e nem de atraso. Examinemos alguns versículos. Assim, pois, irmãos, permanecei firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Ordenamos a vós, irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo o irmão que anda desordenadamente, e não segundo as tradições que de nós recebestes. E aconteceu que, 3 dias depois, Paulo convocou os principais dos judeus e juntos lhes disse: Homens, irmãos, não havendo eu feito nada contra o povo ou contra os ritos paternos, vim contudo preso desde Jerusalém, entregue nas mãos dos romanos. E louvo-vos, irmãos, porque em tudo vos lembrais de mim e retendes as tradições como vô-las entreguei. A Bíblia nos surpreende quando descobrimos que os discípulos não consideravam errado seguir tradições. Na verdade, não somente os discípulos seguiam tradições judaicas, mas Jesus também as praticava. Por exemplo, uma das tradições observada por Jesus era de frequentar uma sinagoga. Leiamos. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram um livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito. Depois, continuando, diz assim: tendo fechado o livro, devolveu-o ao assistente e sentou-se, e todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Nesse pequeno trecho aparecem 5 tradições que Yeshua praticou. A primeira tradição foi a de frequentar uma sinagoga. Essa tradição foi adotada pelos judeus durante o período do cativeiro, quando o primeiro templo foi destruído e o povo exilado. A sinagoga, então, foi a solução encontrada para que os fiéis judeus continuassem a estudar a Torá e a fazer orações. A segunda tradição é a de se fazer a leitura pública da Torá. Essa postura faz parte da liturgia judaica até hoje e se iniciou nos tempos de Neemias. A terceira tradição é de se levantar para ler o livro sagrado. Posicionar-se de pé para fazer a leitura é também uma tradição que encontramos no livro de Neemias. A quarta tradição é a de devolver o rolo do livro a um assistente. Faz parte da tradição judaica ter um assistente para auxiliar o leitor caso houvesse alguma dificuldade na hora da leitura. E por último, a quinta tradição que Yeshua praticou foi a de se sentar para ensinar. Esse gesto é algo tão tradicional no judaísmo
que os centros de estudo bíblico são chamados de yeshiva, que vem do verbo sentar, lashevet. Ao declarar que Jesus se sentou, o texto nos indica que ele era uma autoridade reconhecida naquela comunidade. Não era qualquer pessoa que tinha autorização para fazer uma leitura pública da Torá. E somente os fariseus se sentavam para ensinar. Ou seja, Jesus era nada mais, nada menos do que um fariseu. Descobrimos aí então por que Jesus era tão duro e exigente com os fariseus. Porque ele era um deles. A quem muito é dado, muito será cobrado. Chamamos a atenção com mais veemência daqueles que nos são próximos. Jesus nunca condenou as tradições em si, mas sim o uso inadequado delas. Jesus cumpriu todas as tradições e nos ensinou que quando as tradições são feitas com coração puro, elas nos ajudam a cumprir os mandamentos. Os escritos apostólicos estão repletos de boas tradições judaicas que podem ser seguidas até hoje. Vejamos algumas. O batismo praticado por João Batista era uma tradição judaica ordenada na lei. E o batismo era uma forma tradicional de se cumprir as leis de purificação. Orar antes das refeições é uma tradição farisaica que Jesus cumpriu. Muitos têm o hábito de orar antes das refeições, agradecendo o alimento, e nem se dão conta de que isso é uma tradição dos fariseus. Orar 3 vezes ao dia também é uma tradição judaica. Podemos ver essa tradição na história de Daniel. Daniel, mesmo estando na Babilônia e não podendo ir ao templo, mantinha suas orações naqueles horários. No judaísmo, orações padronizadas são recitadas 3 vezes ao dia, justamente nos horários em que os sacrifícios diários eram feitos no templo. As orações continuaram a ser feitas mesmo depois da vinda de Jesus. Vejamos, em Atos dos Apóstolos, vemos essa tradição sendo praticada pelos discípulos. Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Esse era exatamente o horário em que o sacrifício da manhã era oferecido. Estariam os discípulos de Jesus errados por seguir essa tradição? Claro que não. Pelo contrário, criar o hábito de orar 3 vezes ao dia, inclusive, é uma ótima estratégia para se conectar com Deus. Outra tradição é orar voltado para Jerusalém. E essa tradição é praticada até hoje por todos os judeus que não vivem em Jerusalém. Ela se baseia no pedido que Salomão fez a Deus para que ele ouvisse a oração que fosse feita longe da terra de Israel. O culto de Havdalah, ou culto de encerramento do Shabat, é também uma tradição. Em Israel, até hoje, as pessoas se encontram depois do pôr do sol do sábado para um breve culto, muitas vezes seguido de um lanche. Os discípulos de Jesus tinham a tradição do Havdalah. Vejamos, no primeiro dia da semana, que seria o nosso sábado à noite, inclusive, eu fiz um vídeo só sobre esse assunto e vou deixar o link aqui para vocês consultarem. Voltando ao versículo. No primeiro dia da semana, sábado à noite, estando nós reunidos para o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. Outra tradição é frequentar uma sinagoga no sábado. Não há mandamento para se ir a um local de culto aos sábados, mas sim o de se guardar o sábado. Jesus nunca entrou numa igreja, muito menos num domingo. A tradição judaica de se reunir no sábado já está no Novo Testamento. 7 dias de luto sentado ou em shivá.
Essa é uma tradição judaica pouco conhecida, porém podemos reconhecê-la quando lemos a passagem onde Jesus e seus discípulos vão ao encontro de Marta e Maria para confortá-las pela perda de seu irmão Lázaro. Leiamos. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para as consolar a respeito de seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. O texto declara que Maria ficou sentada, lashevet. Ela provavelmente estava cumprindo a tradição de Shivá, ou seja, de passar 7 dias sentada de luto. É também tradição do judaísmo ir ao encontro da família lutada e levar comida para alimentar os que ficaram sentados guardando esse luto. Encontramos essa tradição no relato dos amigos de Jó. Vejamos. Sentaram-se com ele na terra 7 dias e 7 noites, e nenhum lhe dizia palavra alguma, pois viam que a dor era muito grande. O patriarca José também cumpriu o Shivá. Chegando eles, pois, à eira de Atade, que está além do Jordão, fizeram ali grande e intensa lamentação, e José pranteou seu pai durante 7 dias. A Torá preconiza que aquele que entrou em contato com o morto deve esperar 1 semana para depois passar pelo mikve ou batismo, e depois disso ele poderá subir ao templo. E aquele que tocar em algum morto, algum cadáver de algum homem imundo, será imundo por 7 dias. Ao 3º dia e ao 7º dia se purificará com esta água e será limpo. Embora o templo não mais exista e por isso a preocupação de se entrar no templo antes de se completarem os 7 dias pareça sem sentido algum, manter a tradição do Shivá reflete o desejo de se estar limpo e de se obedecer o mandamento dado. Além disso, o significado messiânico e profético dessa tradição deve ser estudado. Os 7 dias longe do templo poderiam simbolizar o tempo atual, em que a humanidade, ainda sob a influência do pecado e da morte, está esperando, está aguardando e sendo convidada a se santificar para a inauguração de uma nova dimensão do novo céu e da nova terra. Por fim, colocar uma mezuzá no batente de uma porta é uma tradição que visa cumprir o seguinte mandamento. Vamos ler. As palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Também as atarás como sinal na tua mão e te serão por frontal entre os olhos. E as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Nessa passagem, o mandamento propriamente dito é gravar essas palavras nos umbrais da porta. Porém, não é especificado como fazê-lo. Mas, para obedecer à lei, o povo judeu desenvolveu uma solução, uma tradição, que seria a mezuzá. Quando vemos uma mezuzá colocada na porta, alguém cumprindo essa tradição, sabemos com certeza que lá mora alguém que teme a Deus. Além disso, essa tradição contém dicas messiânicas. Escrever esses dizeres: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é um. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. É escrito sobre a pele de um animal morto. Isso te faz lembrar de alguma coisa? Então, gravadas em uma mezuzá, essas palavras nos remete a Jesus, que foi morto, né? E no seu corpo está escrita as palavras de Deus por nós. Então é isso, pessoal. Terminamos o estudo de hoje e vamos combinar o seguinte. Na próxima vez que você pensar em tradições judaicas, lembre-se,
as tradições foram feitas para nos ajudar a aproximar de Deus. E as tradições podem esconder mensagens preciosas que apontam para o Messias. Lehitraot. Bye bye.